Marcos sentou-se no sofá, o brilho da televisão projetando sombras pela sala de estar. Já passava da meia-noite e a sua esposa Sara ainda não tinha voltado para casa. Ela tinha dito algo sobre uma noite só para mulheres com as suas amigas da faculdade para comemorar a promoção de alguém. Ele sorriu e disse para ela se divertir, confiando nela completamente, como sempre fez nos seus 7 anos de casamento. O seu telemóvel vibrou. O nome de Sara iluminou o ecrã. Estou na boate com meu ex. Venha me buscar. Marcos ficou olhando para a mensagem, lendo-a 3 vezes. Cada palavra parecia uma pequena explosão em seu peito. O ex dela, Daniel, o homem com quem ela namorou por 3 anos antes de se conhecerem. O homem que ela jurou não significar mais nada para ela. O homem cujo nome ainda aparecia com muita frequência em conversas casuais. Sempre acompanhado por aquele sorriso distante e nostálgico. Ele digitou de volta. Estou a caminho. As suas mãos estavam firmes enquanto pegava nas chaves, mas a sua mente era uma tempestade. Por que ela estava com o ex? Por que numa boate? Por que ela estava a pedir para ele ir buscá-la? Era algum tipo de jogo de poder? Algum teste distorcido da sua devoção? Ou ela estava realmente em apuros e ele estava a pensar demais? A viagem até o centro da cidade levou 20 minutos. 20 minutos de perguntas circulando em sua mente como abutres. Marcos sempre se considerou um homem paciente, um marido compreensivo. Trabalhava arduamente como arquiteto, sustentava bem a sua casa, nunca perdia um aniversário ou data comemorativa. Apoiou Sara nas mudanças de carreira, na ansiedade, na relação complicada com a mãe. Estava sempre presente, mas ultimamente as coisas tinham mudado. Pequenas coisas no início. Ela mudou a senha do telemóvel. Começou a sair com mais frequência. Havia roupas novas no armário dela, roupas que ele nunca a tinha visto usar na sua presença. E ela tinha mencionado o nome de Daniel 4 vezes no mês anterior. Um recorde que não tinha passado despercebido. Marcos entrou no estacionamento do Eclipse, a boate sofisticada para onde o localizador de Sara o tinha levado. A batida da música alta vinha de dentro e multidões de jovens fumavam e riam do lado de fora da entrada. Ele sentia-se deslocado com as suas calças de ganga simples e o capuz, mas não se importava. O segurança mal olhou para a sua identificação antes de o deixar passar. Lá dentro, a boate era um ataque sensorial. Luzes estroboscópicas, música ensurdecedora, corpos colados uns aos outros na pista de dança. O ar cheirava a colônia cara, bebidas derramadas e desespero. Ele abriu caminho entre a multidão, examinando os rostos. A sua altura lhe dava uma vantagem e, em poucos minutos, ele a avistou. Sara estava na pista de dança, mas não estava à procura dele. Não estava a verificar o telemóvel ansiosamente, nem estava ao lado do bar à espera de ser resgatada. Não, ela estava a dançar. E não apenas a dançar. Ela estava colada a um homem que Marcos reconheceu de fotos antigas. Daniel, alto, atlético, com aquele sorriso confiante que provavelmente nunca desaparecera desde a faculdade. Os braços de Sara estavam à volta do pescoço de Daniel. As mãos dele estavam na cintura dela, deslizando para baixo. Ela ria, jogando a cabeça para trás, movendo-se contra ele de uma forma que fez o estômago de Marcos revirar. Não era a dança de velhos amigos se reencontrando. Era íntimo, era intencional. Marcos ficou ali parado, paralisado entre a multidão em movimento, observando a sua esposa. A mulher que prometera amá-lo na saúde e na doença, renunciando a todos os outros, esfregando-se no seu ex-namorado como se ele não existisse. Como se o casamento deles fosse apenas um pequeno inconveniente que ela pudesse esquecer por uma noite. Algo dentro dele esfriou, não de raiva, mas de uma clareza gelada. Ele pegou o telemóvel, levantou-o e tirou uma única fotografia. O flash iluminou brevemente a cena. O rosto de Sara no meio do ar, as mãos de Daniel segurando possessivamente os quadris dela, ambos perdidos no seu próprio mundo. Os olhos de Sara se abriram rapidamente. Por um breve segundo, os seus olhares se encontraram através da pista de dança lotada. A expressão dela mudou de alegria para choque e para algo parecido com medo. Marcos não esperou pela explicação dela. Ele guardou o telemóvel no bolso, virou-se e saiu da boate. Atrás dele, ele podia ouvi-la chamando o seu nome, mas a música abafou o som.
Ou talvez ele simplesmente tenha escolhido não ouvir mais. Ele parou de ouvir no momento em que ela parou de respeitar os votos deles. A viagem para casa passou num borrão. As mãos de Marcos agarraram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas a sua mente alcançou uma calma estranha, quase sobrenatural. Era como se algo fundamental tivesse se quebrado dentro dele. Não emocionalmente, mas estruturalmente, como uma parede de sustentação que finalmente cedeu após anos de rachaduras invisíveis. Ele passou 7 anos sendo o bom marido, o paciente, aquele que fazia concessões, que ouvia, que tentava entender. E para quê? Para ser desrespeitado da forma mais pública e humilhante possível. O apartamento estava exatamente como ele o tinha deixado. A foto do casamento deles ainda sorria para ele da lareira. Os óculos de leitura de Sarah estavam na mesa de centro ao lado de uma chávena de chá pela metade. Evidências de uma vida normal, um casamento feliz. De repente, tudo parecia um cenário elaborado. Marcos foi até o quarto e tirou uma caixa da prateleira de cima do armário. Dentro dela havia documentos importantes, certidões de nascimento, papéis do seguro, a escritura do apartamento e, por baixo deles, algo que ele esperava nunca precisar: o cartão de visita de Daniel Reeves, um advogado de divórcio que seu colega havia recomendado meses atrás durante uma conversa casual sobre por via das dúvidas. Na época, Marcos riu da sugestão. Agora, ele olhava para o cartão como se fosse uma tábua de salvação. Ele olhou para o relógio. 1h47 da manhã. Tarde demais para ligar para alguém, mas ele poderia enviar um e-mail. Sentou-se à mesa da cozinha, abriu o portátil e redigiu uma mensagem explicando a sua situação em termos claros e sem emoção. Anexou a foto da boate. Em seguida, clicou em enviar. Enquanto esperava, Marcos começou a reunir provas metodicamente. Ele examinou os registros financeiros deles, documentando todas as contas e bens conjuntos. Tirou uma captura de ecrã da mensagem de texto de Sarah. Fez cópias de segurança da foto em 3 serviços diferentes na nuvem. Anos de formação em arquitetura ensinaram-no a ser meticuloso, a antecipar problemas antes que eles surgissem. Este era apenas mais um projeto. Um projeto doloroso, mas ainda assim apenas um projeto. O seu telemóvel vibrava constantemente. Sarah a ligar, Sarah a enviar mensagens. 23 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens que variavam entre: onde foste? Por favor, deixa-me explicar. Estás a exagerar. Marcos, exagerar. Essa palavra o fez rir. Um som amargo e vazio no apartamento vazio. Às 3h30 da manhã, o seu e-mail apitou. Daniel Reeves, o advogado, tinha respondido: lamento que estejas a passar por isso. Dadas as provas e as leis do teu estado, isso deve ser simples. Estou a enviar-te formulários para preencher. Podemos pedir o divórcio sem culpa até segunda-feira. Se tiveres um acordo pré-nupcial, melhor não ter. Há um atributo social, melhor ainda. Se não, trabalharemos com o que temos. Liga para o meu escritório às 9h. Marcos passou as 2 horas seguintes a preencher formulários. Cada pergunta parecia uma pequena morte. Data do casamento. Motivo da dissolução. Bens a serem divididos. Era frio e clínico. Exatamente o que ele precisava para não desmoronar. Ao amanhecer, os papéis estavam impressos e organizados numa pasta arrumada. Marcos colocou-os no centro da mesa da cozinha, bem onde Sarah os veria assim que entrasse. Ao lado da pasta, colocou a sua aliança de casamento. A aliança de ouro refletia a luz da manhã, brilhando com uma ironia que não lhe escapou. Ele deu uma última olhada ao redor do apartamento, a casa deles, que em breve seria o apartamento dela ou dele, ou vendido a estranhos. Isso já não importava mais. Marcos arrumou uma mala com roupas e itens essenciais, pegou o seu portátil e os arquivos de trabalho e saiu. Dirigiu até um hotel no centro da cidade, fez o check-in e finalmente se permitiu sentir, sentado na beira da cama genérica do hotel. Colocou a cabeça entre as mãos e deixou que todo o peso daquilo o atingisse. Ele não chorou. Tinha passado das lágrimas para algo mais profundo. Uma profunda sensação de perda misturada com alívio. Porque por mais que doesse, ele sabia que tinha feito a escolha certa. Não se pode desfazer o que já foi feito. Não se pode deixar de ver a sua esposa abraçada a outro homem. E mais importante, não se pode ficar com alguém que o respeita tão pouco que lhe envia uma mensagem a pedir para ir buscar a um clube onde o está a trair.
A audácia disso era quase impressionante. Quase. O seu telemóvel vibrou novamente. Sara. Ele recusou a chamada e desligou o telemóvel. O que quer que ela tivesse para dizer, ele não precisava de ouvir. As provas falavam por si. Marcos deitou-se na cama do hotel, olhando para o teto, e esperou pela segunda-feira de manhã, quando poderia oficializar esse pesadelo. Sara chegou a casa às 6h15, justamente quando o sol pintava o céu com tons de rosa e dourado. A beleza do nascer do sol parecia uma zombaria da sua situação. Os pés doíam-lhe por causa dos saltos altos, a maquilhagem estava borrada e o coração batia forte com uma mistura tóxica de ansiedade e esperança cada vez menor. A viagem de táxi para casa tinha sido uma tortura. Depois de Marcos sair da discoteca, todo o comportamento de Daniel mudou. O homem atencioso e sedutor que lhe comprava bebidas e sussurrava sobre os velhos tempos, de repente tinha outro lugar para ir quando ela foi atrás de Marcos e descobriu que ele tinha ido embora. Daniel deu de ombros e sugeriu que ela lhe desse espaço, mas tu disseste que ela tinha começado. Olha, Sara, isto ficou complicado. O teu marido apareceu. Talvez devêssemos dar um tempo. Assim, ele desapareceu na multidão, deixando-a sozinha do lado de fora da boate, no ar frio da noite. Agora, ao destrancar a porta do apartamento, as suas mãos tremiam. Marcos, ela chamou. O silêncio respondeu-lhe. Então ela viu os papéis sobre a mesa da cozinha, dispostos com o cuidado preciso que Marcos dedicava a tudo o que fazia. A pasta estava simplesmente intitulada Dissolução do Casamento. Ao lado, a aliança dele repousava como um ponto final no fim de uma frase. Não, 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 sussurrou Sara, correndo para a mesa. Ela folheou os papéis, a visão embaçada pelas lágrimas. Pedido de divórcio. Motivo. Diferenças irreconciliáveis. Provas em anexo. Ela viu a foto dela e de Daniel, parecendo exatamente tão culpados quanto estavam. O seu telemóvel já estava na sua mão, ligando para Marcos pela 40ª vez, direto para o correio de voz. Ela tentou ligar para o telemóvel do trabalho dele. Correio de voz. Ela enviou mensagem após mensagem. Por favor, Marcos, deixe-me explicar. Não foi o que pareceu. Cometi um erro, mas podemos resolver isto. Não deites fora 7 anos. Cada mensagem enviada para um vazio de silêncio. Sara desabou numa cadeira, os papéis espalhados à sua frente. Como é que isto tinha acontecido? Era para ser apenas uma noite. Apenas um pouco de emoção. Daniel tinha a contactado nas redes sociais algumas semanas antes, amigável no início, depois nostálgico, depois sedutor. Ela estava entediada, sentindo-se pouco apreciada. Marcos estava sempre a trabalhar, sempre focado nos seus projetos. Quando foi a última vez que ele olhou para ela da maneira que Daniel olhou? Quando foi a última vez que ela se sentiu desejada? Mas ela nunca teve a intenção de ir tão longe. As mensagens se transformaram em telefonemas secretos. Os telefonemas se transformaram em planos para se encontrarem apenas como amigos, ela disse a si mesma, apenas para tomar um café. Mas o café se transformou em bebidas e as bebidas se transformaram nesta noite. Dançar, tocar, fingir que tinha 22 anos novamente e estava livre de responsabilidades. E aquela mensagem, Deus, aquela mensagem, ela estava bêbada, sentindo-se poderosa, desejada. Uma parte distorcida dela queria que Marcos a visse com Daniel, para perceber o que poderia perder, para lutar por ela. Ela imaginou um confronto apaixonado. Marcos a afastando, lembrando-a porque ela o tinha escolhido. Ela nunca imaginou isso, essa remoção fria e cirúrgica da vida dele. Sara passou o dia ligando para todos que lhe vinham à cabeça. O irmão de Marcos disse que não tinha notícias dele. O melhor amigo dele, Tom, disse: Não posso te ajudar, Sara. Eu vi a foto. A própria mãe dela, quando finalmente atendeu, disse: O que você esperava, querida? Você jogou um jogo estúpido. À noite, Sara estava frenética. Ela dirigiu até o escritório de Marcos. O colega dele disse que ele tinha tirado uma licença inesperada. Ela foi até a casa de Tom. Ninguém atendeu. Ela até dirigiu até a casa dos pais dele, a 2 horas de distância, apenas para que o pai dele abrisse a porta, olhasse para ela com profunda decepção e dissesse: Ele não está aqui. E mesmo que estivesse, eu não diria a você. À medida que a segunda-feira se aproximava, a realidade se impôs. Marcos não voltaria. Ele não lhe daria a chance de se explicar.
Ele tomou sua decisão naquele momento no clube e nada do que ela dissesse mudaria isso. Ela tentou ligar para Daniel, desesperada por alguém que pudesse entender. Ele atendeu na quinta chamada. Sara, ei, escute, Daniel. Tudo está desmoronando. Marcos está se divorciando de mim. Ele não quer falar comigo. Preciso... Sim, sobre isso. Daniel interrompeu. A sua voz tinha perdido todo o calor. Isto ficou muito mais sério do que eu pensava. Vais divorciar-te. Não estou realmente à procura desse tipo de drama. Pensei que isto fosse apenas, tu sabes, diversão. A voz de Sara falhou. Disseste que ainda sentias algo por mim. Disseste que eu merecia melhor do que Marcos. Disseste... Dizes muitas coisas, Sara. Olha, tu és ótima, mas não estou a tentar destruir um casamento ou envolver-me em um processo de divórcio. Acho que devemos deixar isso para lá. A ligação terminou. Assim, o homem pelo qual ela arriscou tudo desapareceu como fumo. Sara ficou sozinha no apartamento naquela noite, cercada pelo fantasma do seu casamento, percebendo que destruiu a melhor coisa da sua vida por alguém que nunca a quis de verdade. As 2 semanas seguintes foram um inferno especial para Sara. Marcos tinha dado permissão ao seu advogado para se comunicar em seu nome. Assim, todas as interações eram filtradas por linguagem jurídica e cortesia profissional. Ela recebia e-mails formais sobre a divisão de bens, agendamento de visitas ao apartamento, separação de contas bancárias. Nunca uma palavra pessoal, nunca um momento de fraqueza que ela pudesse explorar. Ela contratou a sua própria advogada, uma mulher perspicaz chamada Patrícia, que ouviu a história de Sara com um julgamento mal disfarçado. Tem provas da infidelidade ou abuso dele? Patrícia perguntou. Sara abanou a cabeça. Então isto será simples. Ele tem provas suas. Num estado sem culpa, isso não importa muito para os procedimentos legais, mas importa para a vantagem. Não tem nenhuma. A papelada avançou com uma eficiência devastadora. Marcos queria o apartamento. Ele tinha dado o sinal antes de se casarem. Sara queria o carro, um presente dos pais. Tudo o resto seria dividido 50-50. Nenhuma pensão alimentícia seria solicitada ou oferecida. Uma separação limpa, mas Sara não conseguia deixar isso acontecer. Ela aparecia em lugares onde achava que ele poderia estar. Enviava e-mails que ele não respondia. Tentou até falar com os colegas dele, os amigos, qualquer pessoa que pudesse passar uma mensagem. Ninguém queria ajudá-la. A foto circulou, não publicamente, mas entre o círculo íntimo deles. Todos sabiam o que ela tinha feito. As suas amigas daquela noite, a noite das raparigas que se transformou num desastre, afastaram-se lentamente. Melissa deixou de responder às mensagens. Jen disse, não posso ficar no meio disto. Até a sua irmã, normalmente a sua confidente mais próxima, disse, Sara, em que estavas a pensar? O Marcos é um bom homem. Humilhaste-o. A solidão era esmagadora. Acordava à meio da noite, procurando o calor de Marcos, e encontrava apenas lençóis vazios. Cozinhava o jantar para 2 e depois lembrava-se de que estava a comer sozinha. O apartamento parecia um mausoléu do seu casamento fracassado. Em momentos de lucidez, Sara reconhecia a verdade feia. Ela tinha subestimado Marcos. Ele era estável, confiável, sempre presente, então ela deixou de vê-lo. Ela deixou que o ritmo mundano do casamento a cegasse para o fato de que se casara com um homem que a amava profundamente, que estava presente para ela dia após dia de maneiras discretas que ela deixou de apreciar. Daniel oferecia novidade, emoção, a adrenalina de ser cortejada. Mas Marcos oferecia algo muito mais valioso, parceria, respeito, um futuro, e ela trocou isso por uma noite em que se sentiu novamente com 22 anos. 3 semanas após a apresentação dos papéis do divórcio, Sara finalmente viu Marcos pessoalmente no escritório do advogado para a sessão de mediação obrigatória. Ele entrou parecendo mais magro, cansado, mas composto. Vestia um fato que ela o ajudara a escolher para o casamento da irmã dele. A ironia era profunda. Marcos, disse ela levantando-se. A sua voz falhou ao pronunciar o nome dele. Ele olhou para ela pela primeira vez em semanas. Os seus olhos estavam inexpressivos, sem emoção. Sara, podemos conversar, por favor? Apenas 5 minutos.
Só nós dois. Os advogados trocaram olhares. O advogado de Marcus, Daniel Reeves, começou a protestar, mas Marcus levantou a mão. Tudo bem, 5 minutos. Eles entraram numa sala de conferências vazia. Sarah fechou a porta com o coração a bater forte. Esta era a sua oportunidade, a sua última oportunidade. Marcus, sinto muito. Sei que te magoei. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas, por favor, podemos tentar o quê? A voz dele era baixa, mas havia determinação por trás dela. Tentar esquecer. Tentar reconstruir a confiança. Sarah, enviaste-me uma mensagem para te ir buscar a um clube onde estavas a trair-me. Percebes como isso é distorcido? Eu estava bêbada. Não estava a pensar. Daniel não significa nada para mim. Ele largou-me assim que as coisas ficaram sérias. Tu és quem eu amo. Tu és com quem eu quero estar agora. Marcus disse, tu queres estar comigo agora? Agora que a alternativa emocionante desapareceu. Agora que estás a enfrentar as consequências. Mas onde estava esse amor quando tu lhe enviaste mensagens pelas minhas costas? Onde estava quando mentiste sobre a noite das raparigas? Onde estava quando dançaste com ele? Cometi um erro. Um erro é esquecer-se de pagar uma conta. Um erro é dizer a coisa errada. O que fizeste foi uma escolha. Uma série de escolhas. Escolheste responder às mensagens dele. Escolheste encontrá-lo. Escolheste mentir para mim. Escolheste colocar-te nessa situação. E então escolheste enviar-me mensagens como se eu fosse o teu motorista. As lágrimas de Sarah corriam livremente agora. Eu sei, tens razão. Eu arruinei tudo. Mas as pessoas cometem erros, Marcos. As pessoas perdoam. Podemos fazer terapia. Podemos. Eu não quero. A determinação na voz dele a paralisou. Sarah, passei 3 semanas a perguntar-me se estava a ser muito duro, se deveria dar-te uma chance de explicar. E sabes o que percebi? A explicação não importa. Se dormiste com ele ou apenas dançaste com ele, se foi algo contínuo ou apenas naquela noite, nada disso muda a verdade fundamental. Não me respeitaste. Não respeitaste o nosso casamento. E não posso passar o resto da minha vida a pensar quando vais fazer isso novamente. Eu não faria isso. Juro que nunca faria. As tuas promessas já não significam nada. Ele disse isso sem raiva, apenas com exaustiva certeza. Desculpa. A sério. Mas para mim acabou. Ele saiu da sala de conferências. Sarah ficou ali sozinha, enquanto a realidade de tudo aquilo a atingia. Isto estava mesmo a acontecer. Não haveria reconciliação chorosa nem segunda oportunidade. Ela destruiu o seu casamento e Marcus, o Marcus estável e fiável, foi forte o suficiente para se afastar. 6 semanas depois daquela noite no clube, o divórcio foi finalizado. Sarah assinou os papéis no escritório do seu advogado, com a mão a tremer tanto que mal conseguia segurar a caneta. Patrícia empurrou uma caixa de lenços pela secretária, mas Sarah não pegou em nenhum. Ela já tinha chorado o suficiente. Marcus nem estava lá. Ele tinha assinado a sua parte dias antes. O ato final do casamento deles terminou sem cerimônia, sem confronto, apenas com assinaturas em papel e o carimbo de um juiz. Sarah mudou-se do apartamento no fim de semana seguinte. Ela encontrou um pequeno estúdio do outro lado da cidade, o tipo de lugar que ela teria desprezado alguns meses atrás. Agora parecia ser o que ela merecia. Os seus amigos a ajudaram a se mudar, os poucos que restaram. Eles foram gentis, mas distantes, como pessoas ajudando um estranho. Enquanto empacotava 7 anos de vida compartilhada, Sarah se viu examinando os destroços das suas escolhas. A cafeteira que Marcus comprara porque descobrira que ela preferia grãos moídos na hora. A estante que ele construíra à mão quando ela reclamou que seus livros estavam em caixas. As fotos emolduradas do casamento deles, da lua de mel na Grécia, das manhãs de Natal e das viagens de carro no verão. Em todas as fotos, Marcus sorria para ela, ou para a câmera com o braço ao redor dela. Orgulhoso, feliz, apaixonado. E em todas as fotos, ela agora conseguia ver o que antes não conseguia enxergar. Ele a adorava genuinamente, não de uma forma apaixonada e consumidora, mas de uma forma constante e fundamental. Ele tinha sido o seu porto seguro, e ela tinha confundido terra firme com algo enfadonho. Na noite antes de deixar o apartamento para sempre, Sarah percorreu os quartos vazios uma última vez. Sem móveis, parecia menor, mais triste.
No quarto, encontrou a velha camisola universitária de Marcos enfiada atrás do radiador. Ela a segurou no rosto, respirando o cheiro desbotado da colônia dele, e finalmente se permitiu desmoronar completamente. Pensou em Daniel, que não a tinha contactado nenhuma vez desde aquela noite. Ele tinha conseguido o que queria. Um impulso ao ego, uma conquista, a prova de que ainda podia tirar a ex-namorada do marido. No momento em que as coisas ficaram complicadas, ele desapareceu. Ela destruiu o seu casamento por alguém que nunca a quis de verdade. Apenas a validação que ela podia proporcionar. A constatação foi devastadora. Marcos a amava genuinamente, e ela trocou isso por alguém que amava essa ideia dela, ou, mais precisamente, amava vencer. 3 meses após o divórcio, Sarah encontrou Tom, o melhor amigo de Marcos, em uma cafeteria. Ela o viu e se virou para sair, mas ele a chamou. Eles ficaram sentados em um silêncio constrangedor antes de Tom falar. Ele está bem, caso você esteja a pensar. Ele está a namorar alguém? A pergunta doía. Não que eu saiba. Ele está focado no trabalho, passando tempo com a família. Ele parece mais leve, honestamente, como se um peso tivesse sido tirado. Isso doía mais do que qualquer acusação poderia doer. Ela tinha sido o peso. No final, o casamento deles tinha sido algo de que ele precisava de fugir. Tom, ele fala alguma vez de mim? Tom ponderou cuidadosamente as suas palavras. Ele disse algo na semana passada. Estávamos a beber cerveja e ele disse: pensei que me sentiria mais zangado, mas acima de tudo, estou grato por ter descoberto quem ela era antes de termos filhos. Foi só isso. Sarah acenou com a cabeça, com as lágrimas a ameaçarem cair novamente. Eu amava-o mesmo, sabes? Sei que não acreditas em mim, mas eu amava. Eu acredito em ti, disse Tom, surpreendendo-a. Mas, Sarah, o amor não é apenas um sentimento. São ações, são escolhas. É como tratas alguém quando estás aborrecida, quando estás tentada, quando ninguém está a ver. Marcos amava-te de todas essas maneiras. Acho que só percebeste o que tinhas quando já o perdeste. Ele saiu pouco depois, deixando Sarah com o seu café e os seus pensamentos. Ele estava certo, é claro. Ela amava Marcos da mesma forma que uma criança ama o seu brinquedo favorito, dando-o como garantido, esquecendo-se dele quando algo mais brilhante aparecia. O amor adulto, o amor verdadeiro, era o que Marcos lhe tinha mostrado. Consistente, paciente, duradouro, e ela não tinha conseguido reconhecer isso. Um ano depois, Sarah viu Marcos à distância no casamento de um amigo em comum. Ele estava a rir, parecendo saudável e feliz. Havia uma mulher com ele, alguém que Sarah não reconheceu. Eles não demonstravam afeto óbvio, mas havia uma facilidade entre eles que sugeria a possibilidade. Sarah não se aproximou dele. O que ela diria? Que sentia muito. Ele sabia disso. Que ela tinha mudado? Tarde demais? Que agora compreendia o que tinha perdido? Ele não precisava de ouvir isso. Em vez disso, ela observou-o do outro lado da sala. O homem com quem se casara, o homem que traíra, o homem que teve a força de se afastar. Ele parecia livre, feliz. E ela percebeu que vê-lo bem sem ela era o que precisava. Não por ele, mas por si mesma. Para entender que as suas ações tinham consequências, sim, mas também que a vida seguia em frente, que as pessoas se curavam, que o seu pior erro não precisava defini-lo, mesmo que sempre a definisse. Sarah saiu do casamento mais cedo. Ela foi para casa, para o seu pequeno apartamento, agora decorado com plantas e obras de arte. Ela tinha escolhido a si mesma. Ela tinha começado a fazer terapia, começado a escrever um diário, começado a realmente examinar quem ela era e por que tinha feito as escolhas que fez. O trabalho era difícil, doloroso e necessário. Ela pensou naquela caminhada ao amanhecer de volta para casa, com a maquilhagem borrada, o coração partido, o ex-namorado já ido e o marido perdido para sempre. Aquele tinha sido o seu fundo do poço. Mas o fundo do poço, ela aprendeu, era apenas um lugar para começar a reconstruir. Ela não podia consertar o que tinha destruído. Não podia desfazer a dor que tinha causado. Mas ela poderia tornar-se alguém que nunca mais faria aquelas escolhas. Alguém que compreendesse o valor do amor constante. Alguém que respeitasse o compromisso. Isso não traria Marcos de volta. Nada traria. Mas talvez um dia, se ela fizesse o trabalho e se tornasse essa pessoa melhor, ela pudesse construir algo real com alguém novo. E dessa vez ela saberia exatamente o que tinha enquanto o tivesse. Sarah sentou-se à janela enquanto o sol se punha, tornando o céu laranja e rosa.
Amanhã seria mais um dia para trabalhar em si mesma, para ser melhor. Era tudo o que ela podia fazer. E pela primeira vez desde aquela noite terrível, ela sentiu algo parecido com esperança. Não pela reconciliação, mas pela redenção. Não para que Marcos a perdoasse, mas para que ela se perdoasse. Era um começo. Pequeno, mas um começo mesmo assim. O sol desapareceu no horizonte, encerrando mais um dia. E Sara finalmente estava pronta para enfrentar o que quer que viesse.